Seja bem-vindo a mais uma edição do Europe Weekly, o resumo da atualidade europeia. No rescaldo dos atentados na Noruega, as atenções voltaram-se para os receios da subida dos extremismos na Europa. É por isso que esta quinta-feira se realizou uma reunião de peritos em terrorismo convocada pela presidência polaca da União Europeia. Objetivo, trocar informações e, sobretudo, tirar lições da tragédia. Reportagem de Audrey Tilve, em Bruxelas. Os atentados na Noruega mostram que o terrorismo não tem nada a ver com uma religião ou uma crença em particular. Esta é a principal conclusão da reunião extraordinária sobre o terrorismo esta quinta-feira em Bruxelas. O encontro foi convocado pela União Europeia e reuniu especialistas dos 27 e homólogos noruegueses. Temos todos de lidar com a opinião da extrema-direita. Temos de lidar com isso e temos de produzir respostas diferentes. Houve uma coisa que fizemos na Europa desde os ataques terroristas do 11 de setembro e que talvez tenha sido um pouco limitada, que foi termos-nos concentrado demasiado na Al-Qaeda e a grupos a ela ligados. Estávamos à procura de terrorismo islâmico. Nos últimos anos, as atenções parecem ter-se desviado da extrema-direita. No relatório do ano passado da Europol, não foi registada nenhuma ação atribuída a um grupo deste tipo. Há imensos processos que são os mesmos, independentemente da ideologia adotada pelos terroristas. Por isso, não se trata simplesmente de se concentrar numa ou noutra forma de terrorismo. Há muitos pontos em comum. As autoridades prometem passar a pente fino a blogosfera da extrema-direita em plena ascensão nos últimos anos. Segundo a Europol, os contactos entre grupos extremistas são cada vez mais próximos e iniciados pela internet. A correspondente da Euronews em Bruxelas constatou que na reunião extraordinária não houve grandes anúncios nem promessas impossíveis de concretizar. Para os especialistas europeus, o essencial é tirar lições do drama norueguês, que lembrou brutalmente que o terrorismo não tem um único rosto. A Bruxelas, Audrey Tilve, por Euronews. Os governos europeus, surpreendidos com os atentados de Oslo, começam a tomar medidas. A vigilância aos grupos de extrema-direita está cada vez mais apertada e a polícia alemã levou a cabo a primeira operação. A polícia alemã desmantelou uma rede de extrema-direita no estado de Baden-Württemberg. As autoridades estão mais atentas à extrema-direita europeia depois do massacre na Noruega. Em Stuttgart, a polícia fez buscas e apreendeu armas, munições e computadores pessoais de 18 dos 21 suspeitos investigados. Estamos a investigar estas pessoas desde março. Não há suspeitas de que haja uma ligação entre este grupo e a Noruega. Bezüge nach Norwegen bestehen im Zusammenhang mit den jüngsten Taten dort. Quem também nega ligações é o britânico Paul Ray, residente em Malta. Ray é o autor do blog de extrema-direita Lionheart e é apontado como sendo o Ricardo Coração de Leão que Anders Breivik referia no manifesto. O que ele fez não entra na nossa definição de luta contra a jihad e contra a imigração. Não podemos aceitar esse ato nem usá-lo para promover ideias ou objetivos políticos. O autor do massacre na Noruega diz ter ligações a um grupo chamado Cavaleiros Templários, formado em Londres. Paul Ray diz que não tem nada a ver com essa organização. A semana também foi marcada pelos esforços para atenuar a catástrofe humanitária que se vive no Corno de África. As principais potências começam a agir. A fome e a seca ameaçam 12 milhões de pessoas na região. A União Europeia prometeu uma ajuda de 158 milhões de euros, mas a violência põe em perigo a ponta aérea para fornecer ajuda humanitária. O reacender dos combates em Mogadíscio ameaça perturbar o envio de ajuda humanitária de emergência às vítimas da fome na Somália. Um primeiro avião das Nações Unidas com 14 toneladas de víveres aterrou esta noite no aeroporto de Mogadíscio, um carregamento de mantimentos destinado a socorrer as crianças subnutridas, que deverá garantir alimentação a 3.500 menores por mês. Uma gota de água quando a seca e o conflito no país está a privar de alimentos mais de 3 milhões de pessoas. Esta manhã registaram-se novos combates na capital entre guerrilheiros islamitas e as forças de paz da União Africana num mercado em Mogadíscio. O Programa Alimentar Mundial teme que a ajuda humanitária não possa chegar a mais de 1 milhão de pessoas que vivem nas regiões do país controladas pelos grupos islamitas. A crise humanitária levou mais de 380 mil pessoas a cruzarem a fronteira com o Quênia. A organização Médicos Sem Fronteiras revelou hoje que a sobrelotação dos campos de refugiados está a
levar as autoridades do Quênia a transferir centenas de pessoas para campos sem condições mínimas de acolhimento. Na Bélgica entrou em vigor a lei que proíbe o uso do véu islâmico integral nos espaços públicos, mas as críticas não tardaram. As críticas e as ações judiciais, duas mulheres recorreram ao Tribunal Constitucional. A jornalista Galina Polonskaya falou com outra mulher diretamente afetada pela norma. A Bélgica abriu as portas à proibição da burca e do niqab, mas Chelema recusa destapar o rosto, ainda que esteja disposta a dar a voz pelas cerca de 270 mulheres abrangidas pela nova lei. A medida entrou em vigor no sábado e proíbe o uso de qualquer véu que cubra parcial ou totalmente o rosto. Como não me obrigaram a usá-lo, não percebo porque é que me vão obrigar a tirá-lo. Deixarei de ser uma mulher livre, ficarei prisioneira por causa desta lei. Não nos podem penalizar porque fizemos uma escolha de vestuário. Sou uma mãe de família feliz e tenho responsabilidades fora de casa. É importante que as coisas mudem e que a lei seja anulada. Com o intuito de travar a lei, duas mulheres muçulmanas decidiram recorrer ao Tribunal Constitucional. A advogada que as representa encaminhou a petição esta terça-feira e defende que há liberdades fundamentais em risco. Esperamos que a lei seja anulada porque há várias liberdades fundamentais em perigo, como a liberdade de religião e a proteção da vida privada. Legislar sobre o vestuário afeta toda a gente e não apenas as mulheres muçulmanas, ainda que sejam elas o alvo. Estão em causa a liberdade de expressão, de se movimentar nos espaços públicos, a liberdade de religião, a liberdade pessoal, todas as liberdades fundamentais que estão na base da Europa. Violar a lei pode traduzir-se por uma multa de 137 € e uma pena que pode chegar aos 7 dias de prisão. O projeto, adotado em abril, partiu da iniciativa do Partido Liberal Francófono. No que toca à segurança, é inadmissível ver um certo número de pessoas saírem à rua com o rosto coberto, não sendo possível identificá-las. Este é o primeiro ponto. O segundo tem a ver com a necessária igualdade entre homem e mulher. La nécessaire égalité homme-femme. Mas a batalha ainda agora começou, constata a correspondente da Euronews, Galina Polonskaya. Temendo ser multadas ou presas, as que não podem mudar a forma de vestir preferem ficar em casa a aguardar a decisão do Tribunal Constitucional. A primeira audiência está marcada para setembro. Euronews, Bruxelas. Também. As forças da NATO no Kosovo assumiram o controle dos 2 postos fronteiriços no norte do país que desde segunda-feira estão no centro de um novo diferendo com a Sérvia. A tensão fronteiriça condenada pela União Europeia vai ser debatida hoje numa reunião do Conselho de Segurança da ONU em Nova Iorque. Os soldados da KFOR fecharam o acesso ao norte do país na cidade de Mitrovica como medida de segurança. Um habitante albano-kosovar afirma que o Kosovo não pode continuar à espera que a comunidade internacional resolva os problemas com os sérvios. É a altura de tomarmos a iniciativa. Belgrado acusa Pristina de ter reacendido a tensão ao ocupar na segunda-feira 2 postos fronteiriços em território servo-kosovar pela primeira vez desde a declaração de independência em 2008. Em resposta, os populares servo-kosovares bloquearam o acesso às fronteiras. Ontem à noite, grupos de jovens incendiaram o posto fronteiriço de Jarinje, obrigando os militares da NATO e a Polícia Europeia a retirar à pressa do local. A NATO e a União Europeia negociam nas últimas horas uma solução duradoura para tentar acalmar a tensão entre as duas comunidades. E assim terminamos a última edição do Europe Weekly. Antes de uma breve pausa, a equipa Europa regressa na última semana de agosto. Uma breve pausa que coincide com as férias das principais instituições. De qualquer forma, eis uma breve agenda europeia da próxima semana, mas pode continuar a seguir a Euronews, que nunca descansa. Tenha uma boa semana. Tengan una buena semana.